Olá, tudo bem? Eu sou o professor Pércio de Língua Portuguesa do ESAG Vestibulares e eu vou dar mais umas dicas para vocês de língua portuguesa com relação ao vestibular. Uma aula muito importante que cai muito em vestibular é a aula sobre pronome. Eu sei que vocês sabem pronome desde o ginásio, desde pequenininhos. A gente fala em pronome pessoal do caso reto, vocês já têm todo um parâmetro. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Pronome oblíquo, mim, comigo, ti, contigo, a gente sai decorando. O importante em pronome não é decorar, o importante é saber usar. Esses que nós chamamos aqui de pronomes pessoais do caso reto servem para ser sujeito de oração. Particularmente esses dois pronomes, o pronome eu, pronome de primeira pessoa, e o pronome tu, pronome de segunda pessoa. São sempre pronomes sujeitos. O que eu quero dizer com isso? Que obrigatoriamente, depois de eu e de tu, eu tenho que ter um verbo, para que eles façam a função de sujeito. Tudo bem? Mas há um probleminha. Além de terem que usar verbo, é preciso lembrar que sujeito não pode ser preposicionado. Então, se numa frase aparecer uma palavrinha como para, entre, com, sem, em, sobre, etc., essas palavras são preposições. Se elas estiverem na frase, eu não posso usar nem o pronome eu, nem o pronome tu. Eu não posso usar preposição com esses pronomes. Com os outros, tudo bem. Então, se houver preposição, eu sou obrigado a transformar o pronome eu no seu oblíquo tônico, que é mim. E sou obrigado a transformar o tu em seu oblíquo tônico, que é ti. Tudo bem? Entendido? Correto? Vamos ver uma coisinha aqui. Se eu tivesse uma frase como está tudo bem entre eu e ela. A prova ia pedir para vocês adequação ou inadequação da frase. Está tudo bem entre ela e eu. Está tudo bem entre ela, meu irmão, e eu. Está tudo bem entre ela, mãe dela, a família dela e eu. Não, está tudo errado entre nós. Por quê? Porque a frase contém uma preposição. Portanto, eu tenho que substituir o eu por mim. Está tudo bem entre mim e ela. Está tudo bem entre ela, meu irmão e mim. Está tudo bem entre ela, o pai dela, a mãe dela e mim. E eu não posso usar o eu por dois motivos. Já que ele é pronome sujeito, obrigatoriamente depois dele eu deveria possuir um verbo. É o primeiro erro que a prova pode pedir para vocês. O segundo é que eu tenho uma preposição. E o pronome eu e o pronome tu não podem ser preposicionados. Então eu deveria falar, está tudo bem entre mim e ti. Está tudo bem entre ti e ela. Entre mim e ela. E jamais entre eu e ela ou tu e ela. Está claro isso? Esses pronomes são sempre sujeitos de oração. E eu não posso decorar. E ainda falando desses pronomes, para tomar cuidado em prova, cai muita análise sintática. Estes pronomes oblíquos são pronomes complementares, isto é, são complementos de verbo. Como é que a gente chama complemento de verbo? Complemento de verbo recebe um nome. O nome de complemento de verbo é objeto. Então a função sintática desses pronomes é de ser objeto. Particularmente, com dois eu preciso tomar cuidado. O o e o a, e o seu plural, os, as, são sempre objetos diretos, sempre. Sempre. O pronome lhe e o pronome lhes são sempre objetos indiretos. A gente aprende muito a fazer perguntinha. Quer descobrir o objeto direto? Faz a pergunta o que ao verbo. Quer descobrir o objeto indireto? Faz a pergunta de quem, com quem, por quem, para quem ao verbo. Isso não serve. Eu particularmente chamo de a maldição das perguntinhas. Quanto mais fizer, mais vai errar. Eu tenho que conhecer o termo, o verbo, o que ele está fazendo ali. Então, se eu colocar uma frase como chamei-o, e eu pedir, assinale a alternativa que contém objeto direto. E se o aluno for fazer a perguntinha, ele não vai encontrar. Porque ele vai ficar, chamei-o o quê? Chamei-o o quê? E ele vai achar que falta alguma coisa. E não falta nada. O complemento do verbo está aqui. Objeto direto. Eu poderia falar, entreguei-lhe. Assinale a alternativa que contém objeto indireto. Então, esses dois são imutáveis. O o e o a, sempre objeto direto, o lhe, sempre objeto indireto. Os outros podem ser diretos ou indiretos, vão depender da regência do verbo. Tudo bem?